Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula de hoje, agora com o professor Eduardo Pazinato. Como eu já falei, já desde a aula anterior, né, a gente teve um processo muito interessante aqui no Brasil, de uma verdadeira revolução municipalista da segurança pública, e tem dois caras que, na minha opinião, são os caras centrais aí, foram lideranças nesse processo, que foi o Alberto Coptig, que teve na aula passada, e esse companheiro, amigo, pessoa querida, Eduardo Pazinato, que também tem uma enorme, uma profunda e enorme experiência, ampla experiência no Brasil todo, com programas municipais de segurança pública. Eu vou ler só alguns detalhes do currículo dele aqui, muito rápido, porque o currículo é grande demais, não vou gastar os 10 minutos aqui lendo, mas o Eduardo, agora é doutorando em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é isso, Eduardo? Não é isso, Eduardo? Doutorando, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é coordenador do Núcleo de Segurança Cidadã, é professor e idealizador do primeiro curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal, 100% EAD, da Faculdade de Direito de Santa Maria, FADISMA. Então, ele é coordenador da FADISMA, ele é também companheiro, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Brasileiro de Segurança e Justiça. Ele é autor de inúmeros artigos, livros. Ele também é consultor do PNUD. Ele é agora analista e consultor também do UNODC, que é Nações Unidas Drogas e Crimes, o órgão das Nações Unidas para Drogas e Crimes, né? Foi conselheiro do CONASP, enfim, é um currículo tão grande que até é difícil, mas, basicamente, eu acho que a coisa bem legal que tem aqui é o seguinte: ele foi o idealizador de um dos primeiros programas municipais de segurança pública, muito bem sucedido, foi no município de Canoas, ali na região metropolitana de Porto Alegre. Era uma época que tinha muita violência lá, e ele, na época, o Alberto também estavam em parceria juntos lá, né? Fizeram depois o Eduardo, ao longo dos anos, fez vários programas municipais de segurança pública bem-sucedidos em vários municípios, não só do Rio Grande do Sul, mas de vários estados do Brasil, várias capitais. Tem um trabalho muito forte também com as guardas municipais, capacitação, treinamento, recolocação de guardas municipais. Enfim, ele é um monstro nessa área aí de segurança pública e município. O Eduardo, você me desculpe, mas se eu deixei alguma coisa de fora, você pode complementar seu currículo aí, e a palavra está contigo, meu amigo. Isso, Daniel, é um prazer, uma honra, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, participar dessa iniciativa inovadora desenvolvida pelo Instituto Jones, pelo Estado do Espírito Santo, mais uma, né, o Estado do Espírito Santo, que vem se notabilizando com inúmeras inovações na área da segurança pública, sobretudo considerando a bem-sucedida política pública do Estado presente, né, e com a tua chegada, certamente, a governança do conhecimento e da inovação na área da segurança pública ganha um outro status, né? Para mim é uma oportunidade poder conversar com os colegas e gestores, né, do Espírito Santo na área municipal. Tenho grandes amigos, né, nesse estado, além do Daniel, que eu considero, ele sabe dessa minha opinião já há muitos anos, e cada vez mais eu a reforço quando assisto exposições dele, como aqui precedeu essa minha fala, que eu considero o maior pesquisador de segurança pública do Brasil, né? O Daniel tem uma trajetória, né, como pesquisador, produzindo estudos aplicados que orientam e qualificam a tomada de decisão estratégica e tática operacional de vários gestores, né, federais, estaduais, municipais. Portanto, para mim é uma grande honra poder estabelecer esse diálogo contigo e com os colegas do Estado do Espírito Santo. Quero também fazer uma menção muito particular ao ex-secretário municipal de Defesa Social de Vitória, o nosso também comum amigo João Sana, né, e registrar também a nossa interlocução cotidiana com o guarda municipal Eliezer, também de Vitória, no âmbito desse curso a que se referia o Daniel. Hoje nós temos em torno de 700 alunos em mais de 300 cidades do Brasil, em 21 estados, e essa experiência também tem me permitido vocalizar um pouco, né, as angústias, os desafios
que o tema da segurança pública municipal coloca e acrescenta ao nosso debate. Eu vou fazer uma apresentação, então, procurando ser objetivo e tratando do meu local de fala como ex-gestor, né, ex-secretário municipal de Segurança Pública e Cidadania, e também alguém que se dedica, que aprende muito com os nossos colegas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do IBRAJUS, da academia, acerca desse tema, né? Eu vou primeiro fazer uma conexão, né, dando seguimento à contextualização realizada pelo Daniel, focalizando um pouco o papel dos municípios como protagonistas, né, no campo da prevenção, sobretudo das violências, e da indução dessa governança integrada a que nos falava o Daniel no primeiro bloco da capacitação de hoje, né? Basicamente, vou situar um pouco os municípios nessa transição da proteção do patrimônio, ou da mera proteção do patrimônio físico, material, para a defesa da vida, para o cuidado com as pessoas, que, ao fim e ao cabo, é o maior patrimônio das cidades, dos municípios, né, do Estado brasileiro, né? E vou fazer isso tentando contextualizar o que passa na cabeça do gestor quando ele tem que tomar as decisões do cotidiano, na emergência, né, muitas vezes sem a possibilidade de pensar de modo mais sistêmico, né, sobre as decisões que ele se propõe a tomar. E aí tem essa metáfora aqui da espada de Damocles, né, que está colocada sobre a cabeça, né, de Damocles para a tomada de decisão, né, como imperador, né, como refere a metáfora grega, né? Então, é exatamente nesse átimo, né, nessa distância da espada para a cabeça, que muitas vezes, né, o gestor público municipal está colocado, e aí não só os guardas, mas também o nível da gestão da política de segurança pública municipal, e que pode determinar a sua conexão com a civilização ou com a barbárie, né? E, portanto, essa espada de Damocles, como metáfora, ela traduz dois grandes riscos, né, que existem nesse processo. O primeiro é a dimensão da tragédia anunciada da vitimização letal e dos crimes violentos no Brasil e na nossa região da América Latina e Caribe, né, que concentra algo em torno de 8% da população mundial e quase 40% dos homicídios no mundo, né? E também, uma outra face dessa espada de Damocles são os riscos da colonização das políticas de segurança pública em geral e das de segurança pública municipal em particular, com um viés autoritário, né? Um viés que, na verdade, se contrapõe à concepção da segurança como um direito garantidor de outros direitos, né? Da segurança como a proteção integral dos direitos, né? E com base nesses dois riscos muito presentes para a tomada de decisão do gestor público municipal que eu quero partilhar com vocês algumas boas práticas e algumas referências do que funciona, né? Como disse o Daniel, não é do que funciona em relação à percepção do Daniel Cerqueira, do Eduardo Pazinato, ou de tantos outros colegas que se debruçam sobre o tema, ou de cada um e cada uma de nós, né, que atuamos na gestão, na cogestão dessas políticas em nível municipal. Mas é o que funciona com base em evidência, o que a técnica, a ciência nos apresentam como os melhores mecanismos para a dissuasão, para a prevenção dos fatores de risco e para o aumento, para o fortalecimento dos fatores de proteção, né? Vou deixar de detalhar a questão dos números, porque a apresentação do Daniel já enfatizou, mas é importante que nós tenhamos conta que atualmente nós vivenciamos um novo ciclo de aumento da vitimização letal e também do aumento da vitimização policial, né? Tanto de policiais quanto das mortes decorrentes por intervenção policial. E isso, obviamente, também reverbera nas várias violências, sobretudo os feminicídios praticados contra as mulheres por questões de gênero, né? Assim como o uso da força destaca a dimensão étnico-racial e geracional, jovens, geralmente pobres, negros, das periferias das cidades grandes, médias e pequenas do Brasil atualmente, as violências contra a mulher explicitam a importância do marcador social de gênero como um elemento que precisa estar
orientando, inclusive, a priorização desta já apresentada necessária focalização, não só territorial, como bem disse o Daniel, mas de um conjunto de esforços no âmbito das políticas públicas integradas e integrais de segurança. Então, nós convivemos, são os números mais recentes do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado há poucos dias. Um outro dado, também numa pesquisa do Fórum com o Datafolha, que eu gostaria que vocês tivessem no imaginário, é a percepção, a representação social de insegurança. E ela, obviamente, nasce de vários fatores, além da exposição à violência diretamente, mas tem um dado dessa pesquisa de opinião que o Fórum protagonizou há alguns anos com o Datafolha, que, para mim, é chocante, como tal, precisa estar como um guia orientador, né, um guia heurístico para orientar a atuação dos municípios nessa área. É o fato de, ao menos, 50 milhões de brasileiros com mais de 16 anos declararem que possuem um amigo, parente ou alguém próximo que foi vítima de homicídio ou latrocínio no Brasil. Então, é este o contexto em que nós, né, todas e todos que atuamos nesse campo, estamos inseridos. Um contexto de aumento da letalidade das violências, sobretudo juvenil, e aí eu novamente destaco a questão étnico-racial e de gênero como elementos importantes, um fenômeno relacionado à interiorização da violência, o mapa da violência, mais recentemente o Atlas da Violência também demonstram esse aspecto, a ampliação do sentimento de insegurança, o medo e a insegurança transformados em mercadoria, ou seja, a espetacularização dos crimes da violência e o quanto nós precisamos nos afastar, né, das manchetes de jornal para orientar a tomada de decisão, para que nós possamos superar essa gestão por espasmo, por uma gestão orientada por resultados baseados em evidências, a falta de articulação institucional, né, num sistema que é pouco sistêmico, né, que não atua como um sistema de segurança e justiça, a baixa modernização do sistema de segurança e justiça, a importância das tecnologias, né, não que a tecnologia seja a política de segurança, a tecnologia ou as tecnologias são ferramentas para potencializar o atingimento dos resultados pretendidos por uma política de segurança pública, inclusive municipal. A reduzida transparência e a falta de um ciclo de gestão ou governança do conhecimento, da inovação, que, como disse o Daniel, possa produzir diagnósticos bem embasados, territorialmente orientados, com diretrizes e melhores práticas, implementar com indicadores de monitoramento e avaliação e fazer com que a correção de rumos não seja só no impacto da política, mas de modo processual, concomitante ao desenvolvimento dessas iniciativas. A ausência de uma política de drogas, infelizmente nós temos uma política orientada à guerra às drogas, cujos prejuízos são evidentes, né, para todas e todos, profissionais da segurança pública e justiça criminal e cidadania, então é preciso pensar essa problemática necessariamente à luz de uma visão multidisciplinar, transversal e que agregue a atuação interagencial com a saúde, com a proteção social, com o trabalho e emprego, com a educação, como também já foi muito bem sinalizado pelo Daniel previamente. E a falta de mecanismos, né, muitas vezes institucionais e legais, para ampliar o controle e a responsabilização da circulação ilegal de arma de fogo, que é hoje, obviamente, inclusive pelas produções pregressas do Daniel, em conjunto de outros pesquisadores, um fator de risco evidente na área da segurança, a despeito da flexibilização irresponsável que a gente assiste também no plano federal nos últimos anos no Brasil. E que, como apontou e aponta o Fórum, o Anuário do Fórum, está na base, inclusive, do recrudescimento da vitimização letal e outros crimes violentos. Bom, é nesse contexto, né, um contexto absolutamente complexo, em que o profissional, o gestor da segurança pública municipal vai se inserir, né? E ele precisa, nesse processo, identificar, né, a baliza, digamos, teórico-prática que orienta o seu fazer. Essa baliza não tem a ver com a segurança nacional, com a defesa nacional, né? Não tem a ver com a segurança pública tradicional, da mera atuação da polícia ou dos órgãos de justiça criminal, mas sim um conceito mais amplo de segurança que a literatura costuma nominar como segurança humana ou cidadã. Eu não vou entrar nas filigranas teóricas, né? O importante é que a gente entenda que o conceito de segurança que a gente está trabalhando aqui é um conceito que advoga a proteção integral dos direitos, né? Um entendimento de que a segurança é um direito garantidor de outros direitos.
e de que não haverá direito à segurança sem a segurança desses outros direitos fundamentais sociais. Esse é o entendimento fundamental desse processo. Dialogando com as evidências e um pouco da minha experiência, inclusive pós a gestão de Canoas, em que eu fiquei de 2009 a 2012, atuando como secretário adjunto, depois como secretário. Em 2013, nós lançamos o primeiro livro desse estudo chamado Censo de Ações Municipais de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Nós mapeamos, aí são 78, no Rio Grande do Sul são 497 municípios. Nós mapeamos todos esses municípios e identificamos quais eram as regularidades, né? O que os municípios estavam fazendo e qual o impacto da sua atuação em relação à dimensão da violência e do crime. Lançamos um livro em 2013, depois em 2015, no âmbito do Gabinete de Gestão Integrada Estadual, lançamos o segundo livro, mais focalizado na dimensão geográfica, com atlas da municipalização da segurança e do crime. O que essa pesquisa nos permitiu auferir, né? Que as iniciativas mais bem-sucedidas no Rio Grande do Sul, naquele período histórico, muito em função, como já apontou o Daniel, eu não diria que é uma revolução municipalista, mas que é uma reforma com potencial revolucionário, meu amigo Daniel. Acho que todas e todos nós estamos dando uma contribuição, pelo menos no campo teórico, buscando em nível experimental, como disseste, né, nos modelos de atuação, nas experiências que temos, referenciar e pontuar aquilo que funciona. Essa pesquisa nos mostrou que aqueles municípios que estavam mais bem estruturados na construção de uma governança integrada das políticas de segurança pública em nível municipal, possuíam, né, projetos e ações organizados em 4 dimensões: estrutura gerencial ou de governança, estrutura financeira, estrutura tecnológica e estrutura local. Essas 4 dimensões conformavam 18 indicadores que compunham o que a gente chamou à época de Índice de Municipalização da Segurança Pública. O que essa pesquisa demonstrou? E aí nos permitiu hierarquizar os municípios entre aqueles com nível incipiente, inicial, intermediário ou elevado de municipalização, de tendência à municipalização, porque, como sabemos, a área da segurança não é municipalizada no plano formal, constitucional, né, como outras políticas setoriais, como outras políticas sociais. Mas aqueles municípios que mais se aproximaram desse desenho institucional foram os municípios que mais reduziram furtos e roubos em geral. Especialmente os roubos em geral, que é um indicador que aqui no Sul tem 13 outros indicadores associados: roubo a pedestres, roubo a transeuntes, roubo a estabelecimentos comerciais, a residências, são os delitos que concorrem para a percepção social de mais ou menos segurança. Ou seja, ambientes em que há uma menor incidência de crimes violentos são ambientes em que a percepção de segurança em geral é maior. Né? Nós não identificamos, no caso do Rio Grande do Sul, que as políticas municipais, nesse período histórico, estavam conseguindo incidir na dimensão do controle, da prevenção e da redução da vitimização letal, dos homicídios. Porque, como disse o Daniel, é um conjunto de especificidades que precisam ser trabalhadas nessa perspectiva. Né? Depois, né, em 2013 e 2014, eu fiz 2 estudos para o PNUD, para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um que definiu o marco dos GGIs no Brasil, e o outro, esse em 2013, em 2014, o marco das guardas, da atuação das guardas municipais no Brasil, um pouco antes da edição da Lei 13.022 de 2014, que regulamenta o parágrafo 8º do artigo 144, e é conhecida como Estatuto Geral das Guardas Municipais. O que essa experiência pode agregar, e eu quero partilhar com vocês nesse sentido, é que não há gestão de políticas públicas de segurança sem política. Tá? Então é preciso superar aquela contradição, aquela velha dicotomia que antagoniza técnica e política. Política somente baseada na técnica é tecnocracia, não vai funcionar, não tem legitimidade, não tem engajamento, não tem corresponsividade com a cidadania e com as instituições de segurança e justiça. Política meramente utilizada num viés
populista, né, demagógico, sem técnica, sem ciência, sem evidência, também não vai atingir o resultado. O que a gente percebe é que vai meramente se orientar pelas manchetes de jornais, pela mercantilização da violência do crime, da dor, né, e vai atuar numa gestão por espasmos. Tá? Então, é preciso compreender que uma política de segurança precisa estar lastreada em evidências e construir uma governança tripla, é uma governança integrada entre os diferentes entes federados, é o município com o Estado e com a União, e aí no Espírito Santo vocês têm uma vantagem competitiva muito expressiva. Vocês têm uma política estadual de segurança consolidada, estudada, avaliada, inclusive internacionalmente, e referenciada como uma boa prática nacional e internacional, que é o Estado presente. O município pode e deve se conectar a essa política, com balizas que foram já partilhadas pelo Daniel. Mas isso não basta, é uma governança integrada, é uma governança do conhecimento e da inovação, ou seja, colocar o tema da gestão do conhecimento, do diagnóstico, da implementação, do monitoramento e da avaliação como elemento central da política de segurança pública, inclusive municipal, e uma governança participativa, que possa trabalhar com conselho, com conferência, com audiências públicas, com vários desenhos e arranjos participativos de cogestão e co-construção dessa política de segurança. Então, essas são algumas balizas, algumas premissas. Um outro elemento importante, e sei que nós temos na assistência gestores públicos, guardas municipais, é que a política de segurança pública pode ser desenvolvida sem a guarda, mas ela será mitigada, ela não terá um impacto devido. Porque a guarda municipal, como já sinalizava o Daniel, tem um papel que as sinapses têm no sistema nervoso. A guarda municipal contribui para essa tessitura, essa articulação, essa atuação integrada com os outros órgãos. Ela induz essa governança integrada e contribui para o desenvolvimento de programas, projetos e ações voltados a controlar, prevenir e reduzir violências, por um lado, aumentar a percepção de segurança, por outro, e com isso, gradativa e processualmente, resgatar a confiança e a legitimidade, muitas vezes perdidas pela percepção da população em relação ao Estado. Tá? Por essa razão, e veja como a nossa fala está muito imbricada, não só porque a gente é amigo, mas porque a gente bebe na mesma fonte, o Daniel é uma inspiração para muitos de nós, mas porque nós estamos falando de uma política de segurança que já foi avaliada, que já foi desenvolvida ao longo dos anos, né? E há regularidades, né? Há uma série histórica, não só no Espírito Santo, mas em conjunto de outras experiências municipais do Brasil e do exterior, que nos permite afirmar que esta governança integrada não ocorrerá se não houver um instrumento de gestão tático-operacional da política de segurança em nível municipal. Esse instrumento, no Brasil inteiro, tem vários nomes, tá? Tem vários significantes para esse significado, tem vários nomes para essa coisa. Ela pode ser, e esse é um bom nome, a meu ver, e é um bom instrumento, que inclusive é a baliza, se vocês procurarem nas minhas redes sociais, ali no academia.edu, no research.gate, depois posso disponibilizar também para colocar no portal do Instituto Jones, vocês vão encontrar um documento que eu produzi para o PNUD, via PNUD para a Senasp, que inclusive orienta, né, desenvolve a metodologia de implementação e de funcionamento dos gabinetes de gestão integradas municipais. Os GGIs são fundamentais para a tomada de decisão no nível local, envolvendo todos esses atores de diferentes poderes de Estado, de diferentes entes federados e diferentes instituições e agências que atuam nesta dimensão. E claro que, junto ao GGI, é importante que haja, de novo, há vários nomes para a coisa, né? Eu prefiro chamar, como chama o Daniel, de Observatório Municipal de Segurança Pública, Observatório de Segurança Pública Municipal. Em alguns locais é chamado de Unidade de Análise de Dados Criminais, ou Unidade de Análise Estatística, ou Coordenação de Análise Estatística. Não importa. O nome da coisa não importa, mas é fundamental que haja, em parceria com instituições de ensino, institutos de pesquisa, né, com o Instituto Jones, no caso do Espírito Santo, esta comunhão de esforços e a produção de pesquisas aplicadas nessa área. Não é pesquisa acadêmica tradicional. Eu não vou fazer a dissertação e a tese para tomar a decisão. A dissertação e a tese nós vamos fazer depois, analisando a experiência ou concomitante na loucura nossa de cada dia.
mas nós precisamos de estudos aplicados, que resolvam problemas concretos e se debrucem sobre a complexidade da produção e reprodução da violência do crime. Foi por aí que o Daniel e outros tantos pesquisadores, mas o Daniel em nível, eu diria, de protagonismo no âmbito nacional, mostrou que um fator de risco central, e é uma nota técnica do IPEA, 18 de 2016, em que ele detalha isso com outros colegas do IPEA, que um dos fatores de risco centrais é o abandono e a evasão escolar. É por isso que é importante incidir na primeira infância e na atração desse jovem para a escola e para outros ambientes de socialização e de sociabilidade, como centros da juventude. Mas isso só vai ser possível se nós tivermos um observatório fornecendo insumos, que são dados, informações e, a médio prazo, conhecimento, expertise, para que a tomada de decisão dos gestores seja melhor informada com base nos dados e informações sobre a dinâmica da violência e do crime nessas localidades. É como disse o Daniel, se 4 anos é muito pouco para mudar uma cidade, é um tempo factível para mudar uma rua, uma esquina, um bairro. E esta focalização, que vai ser certamente trazida pelos estudos do Observatório ou das produções de estudos já realizados pelo Estado presente, pelo Instituto Jones, no caso do Espírito Santo, para melhor qualificar e orientar a atuação do município nessa área. Então, é o que eu sustento nesses materiais produzidos por PNUD, uma política integral de segurança cidadã vai possuir pelo menos 5 eixos. Ela vai possuir o eixo da prevenção social das violências e do crime, precisa focalizar a dimensão juvenil, a questão das mulheres, a introdução de outros métodos alternativos de resolução de conflitos, para além da conciliação e da mediação, como disse o Daniel, lembrando o doutor Leoberto Branquer, do nosso Poder Judiciário aqui gaúcho, com uma experiência vigorosa em Caxias do Sul, e de capacitação de operadores, de profissionais da área da segurança pública e justiça criminal, a justiça restaurativa, para que justamente aquele conflito não evolua para uma violência ou para um crime. Então, a prevenção social é fundamental, focalizando os fatores de risco, reduzir o abandono e evasão escolar, desenvolver projetos para a primeira infância, retirar de circulação, tanto quanto possível, armas, obviamente armas ilegais, na posse de quem não deveria estar com ela, porque isso vai aumentar e vai acirrar os resultados da prática dessa violência interpessoal e também social e institucional no cotidiano da atuação do município. Políticas públicas de segurança com foco na prevenção situacional. Aqui, em geral, a gente fala de ordem pública, eu prefiro regulação do espaço urbano, fiscalização administrativa de condutas, de comportamentos. É esse trabalho que se materializa na prática com operações integradas de fiscalização, porque o município aguarda, lá na fundamentação do Código Tributário Nacional e no Código de Posturas, ou o nome que se dê à coisa em nível municipal, possui poder de polícia administrativa. E esse poder é vigoroso, esse poder pode fechar estabelecimentos, pode interditar localidades. Esse poder de polícia administrativo se agrega ao poder de polícia lato que as polícias possuem, garantindo uma força vinculante, uma eficácia na atuação do município junto com o Estado e com a União, nas localidades com maior ocorrência de vulnerabilidades sociais, de vitimização e de sensação ou medo do crime e da violência. Políticas públicas com foco na garantia da promoção dos direitos. Isso é óbvio. A segurança pública é uma moeda. Uma parte é a exposição da violência, a outra a sensação de segurança. Uma parte busca garantir direitos, a outra parte a fruição desses direitos. Então é preciso que a gente trabalhe no acesso a esses outros direitos fundamentais e sociais com a promoção dos direitos humanos em nível municipal. A indução da repressão qualificada e do controle da criminalidade violenta. Obviamente, o município não pode tudo, e não é isso que nós estamos sustentando, mas ele pode muito, e no muito que ele pode, ele concorre para um ambiente de integração favorável para a tomada de decisão e o desenvolvimento de políticas de segurança pública, com viés do controle da repressão qualificada da criminalidade violenta, que se associam às políticas públicas de segurança com viés preventivo de promoção dos direitos. E ainda, por fim, políticas de gestão de risco e resposta a desastres humanos e naturais, com foco na defesa civil, que sabidamente
são um problema em muitas localidades pelo crescimento desordenado, pela forma como as cidades se urbanizaram no Brasil. Tá? Então, esses 5 eixos também nos orientaram, e aí eu estou em 2014 já, para que em 2016, junto com o Igarapé, com o Sou da Paz, e através do instituto do qual eu atuo também, que é o Fidedigna, nós tivéssemos construído, eu vou mais objetivo aqui, uma agenda municipal de segurança cidadã. Né? O que essa agenda preconiza, com base em todas essas experiências a que se referiu o Daniel e várias outras no campo da segurança pública municipal brasileira e internacional? Bebendo, sim, na fonte colombiana de Medellín, Bogotá, Cali, bebendo, sim, na fonte norte-americana, não só naquilo que é vendido, né, no tipo exportação, que é o Compustat, né, mas essas medidas de relação, de prevenção da violência juvenil, desenvolvidas ali em Nova York, em Chicago, Boston, são experiências importantes, e também outras experiências da América Latina e Caribe, que são semelhantes às nossas em termos do contexto em que nós estamos inseridos e que nos trazem, né, novidades, né? E aí nós temos boas experiências na Argentina, boas experiências no Chile, boas experiências no Peru, entre outros, que agregam esse processo. Uma agenda municipal de segurança cidadã. Então, você, prefeito, secretário, guarda municipal. Na sua política de segurança está muito fragmentada, está pouco organizada. Como é que você poderia organizar isso? Né? Organize a política estabelecendo eixos. Um primeiro eixo é aquele eixo que eu tinha comentado lá, o eixo de gestão, que aqui nós qualificamos: gestão, financiamento, monitoramento e avaliação. Então, municípios precisam possuir uma estrutura de gestão e de governança. Em alguns casos é uma secretaria exclusiva, em outros casos é uma secretaria compartilhada, com trânsito, segurança urbana, ou outras políticas de proteção social, ou mesmo um gabinete, o próprio GGIM, que não tem custo, porque o GGIM não é uma sala com mesas e cadeiras dispostas em formato em U, com uma tela na frente. O GGIM é uma metodologia de trabalho, mas é preciso que haja uma instância de governança, que sejam previstas metas e indicadores para monitorar esses resultados, e que esses resultados sejam monitorados e avaliados processual e concomitantemente ao exercício da política. Aí o papel do observatório agregado ao GGI, à Secretaria de Segurança. Dotação orçamentária. A dotação orçamentária não existe, tá, pessoal? Porque não é municipalizada a área. Ela existe na cabeça do gestor. Então, o gestor tem que trabalhar no plano plurianual, tem que trabalhar com a Câmara Municipal, com o prefeito, com os secretários, construindo a rubrica orçamentária e depois a realização dessa rubrica com a captação de recursos no Fundo Nacional de Segurança Pública, com emenda parlamentar, que são obrigatórias, com construção de contrapartidas junto à vinda de empreendimentos públicos e privados para a localidade, parcerias com organismos internacionais, enfim, é um conjunto de possibilidades. Eu vou falar mais adiante um pouquinho de financiamento. Tá? Parcerias estratégicas, aí essa governança integrada, o Conselho Municipal, uma estrutura participativa que possa trazer, né, e construir essa legitimidade, essa confiança da população na política de segurança, porque a política de segurança no município ela precisa estar na agenda da cidade. Município que tem segurança é município que há desenvolvimento humano, desenvolvimento social, econômico, ambiental, político. É um município que atrai investimentos justamente pela condição de segurança em que se encontra. E, claro, um plano de comunicação. É preciso disputar no imaginário social esta concepção de segurança e os resultados dessa política de segurança pública municipal. Produção e coleta de dados, aqui eu não vou me deter, mas é o papel do observatório, como se pode trabalhar essa dimensão. Hoje nós temos plataformas online, nós temos instrumentos de coleta online, nós podemos utilizar BIs, nós podemos desenvolver registros para a própria guarda municipal, para a política municipal de prevenção à violência na escola. Vou falar um pouco mais sobre isso na sequência, mas é importante que haja um eixo relacionado a isso. A questão do foco na prevenção, nos fatores de proteção e redução de risco junto a segmentos populacionais, territórios específicos de comportamentos mais suscetíveis à violência, como nos falava o Daniel no final da sua exposição. Priorizar os grupos populacionais historicamente mais vulnerabilizados ou vitimizados, adolescentes e jovens, crianças, mulheres, usuários problemáticos de álcool e drogas, pessoas em situação de rua, população LGBTQIA+, egressos do sistema penal e infrações de baixo potencial ofensivo. Aí entra as medidas
também as medidas relacionadas ao direito penal juvenil, né, a questão do ECA, né, os imigrantes, né, toda essa dimensão também internacional, transversalizar a perspectiva racial e de gênero nas políticas de segurança municipal. E aí entra toda a dimensão da ordem pública, né, que a gente falava com regulação e fiscalização do espaço urbano, promoção da resolução não violenta de conflitos, aí o Daniel falava da justiça restaurativa, da mediação comunitária, né, capacitando, inclusive, as lideranças comunitárias, capacitando a comunidade escolar, capacitando os profissionais da segurança e justiça para que a abordagem possa ser menos lesiva e mais resolutiva. E, por fim, o trabalho da Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal, que é a principal agência municipal de segurança, de prevenção à violência. A Guarda Municipal, ela atende possivelmente mais do que qualquer outro serviço público municipal, mais inclusive do que saúde e educação, porque ela também atende a saúde e a educação. O que ela não faz é mensurar, é registrar, é sistematizar, é analisar os dados e informações que gera, e isso a despotencializa. Tá? É importante que a Guarda Municipal, em algumas circunstâncias, seja armada, é importante, mas é uma falsa discussão a ferramenta, o meio que ela vai utilizar, se nós não definirmos o que ela vai fazer, a sua finalidade. E não sou eu, não é o Daniel que vai definir o que a Guarda vai fazer. É o artigo 5º da Lei 13.022, que regulamenta o parágrafo 8º do 144, que elenca 18 atribuições potencialmente atribuíveis, né, ou potencialmente realizáveis pela Guarda Municipal, né, de acordo com a sua característica, com as suas peculiaridades. Priorizar áreas e agendas, fortalecer a função mediadora da Guarda Municipal, preventiva da Guarda Municipal. Veja, a gente não acha isso. Essa é a determinação legal, a interpretação constitucional do artigo 144 à luz do artigo 6º, a segurança como direito social, e o que preconiza a Lei 13.022, de 2014, e mais recentemente, a Lei 13.675, a Lei do SUSP. Elaboração de um plano de metas para a Guarda, estruturar órgãos de controle, corregedoria, ouvidoria, né? Obviamente, tudo aquilo que é previsto na 13.022. E eu me arriscaria a dizer que nenhuma Guarda Municipal no Estado do Espírito Santo regulamentou a Lei 13.022. Se eu estou enganado, por favor, me mandem as referências, que eu quero, inclusive, atualizar minha apresentação. Mas é importante regulamentar a Lei 13.022. É importante elaborar o Plano Municipal de Segurança, porque está prevista a obrigatoriedade, aliás, essa obrigatoriedade estava prevista para ser cumprida ano passado no Brasil pela Lei 13.675. A União não cumpriu, a maioria dos estados não cumpriu, a maioria dos municípios não cumpriu. Então temos um gap aí, um problema e fundamental, porque aquele que requer a aplicação da lei é o primeiro que deve cumpri-la, né? Até para que possa ter legitimidade nesse processo. Agora, meus caros, a noção de processo de movimento é a que melhor define, né, esse avanço nas últimas 2 décadas e meia, porque passam os municípios no Brasil, né, e porque passam as guardas municipais no Brasil. Para não voltar, né, ao império, né, eu vou fazer uma organização aqui de 4 fases, né, que eu imputo às guardas municipais desde 88, para ficar mais fácil, viu, Daniel, da gente dialogar com os colegas, né? Vou focar agora na Guarda Municipal e nos projetos que podem ser desenvolvidos pela Guarda, fortalecendo essa política de segurança pública municipal a que eu me referi. Veja, nesse sentido, nós temos 1988 e 2007. Era a Guarda cuidando de coisa, tá? É patrimônio físico material, é cuidar do prédio, né? Cuidar do banco da praça. Tá? De 2007 a 2012 é o período Pronas. A Guarda começa a disputar o seu lugar no dito sistema de segurança e justiça que existia como diretriz, né, como ideia-força, não ainda como lei, né, que surge em 2018. Então, a Guarda passa também a cuidar de pessoa. Tá? A partir de 2013, com o fim do Pronas, tem todo o debate, o Benedito Mariano foi o principal artífice, né, que estará com vocês aqui, hoje é secretário de Diadema, no estado de São Paulo, também é meu professor lá no curso de Segurança Pública Municipal, é uma grande referência, não só técnica, mas ética nessa área, o Benedito Mariano e a Cristina Villanova, né, que acabou de defender seu mestrado aqui na Federal do Rio Grande do Sul. Daniel, foram as pessoas que urdiram, né, essa Lei 13.022, junto com um conjunto de outros atores, né, eu dei os meus pitacos ali, mas que é muito importante, porque a partir de 2013, a Guarda passa a ter regulada a sua atuação no ordenamento jurídico brasileiro. Tá? Então, a Guarda passa a disputar as suas atribuições e uma identidade socioprofissional
como a polícia do século XXI, como a guarda municipal do século XXI. Ela está disputando essa legitimidade com as demais polícias, né? Então, o papel da guarda nesse contexto é associado ao signo da prevenção. A guarda como uma agência focada na prevenção das violências e que não cuida só de coisa, porque para cuidar de coisa tem tecnologia. Ela cuida de gente, ela cuida das pessoas. A guarda é a cuidadora da cidade. Essa é a dinâmica do posicionamento da Guarda Municipal segundo esse ordenamento, segundo essas balizas. É óbvio que não há nenhum romantismo aqui. A Guarda tem que ter todos os EPIs, os equipamentos de proteção individual, do domínio da legislação até a arma de fogo. Mas daí não se insere um fuzil, né, ou armamento de alto calibre para confrontos de situação de guerrilha, porque a atuação da Guarda é preventiva e o uso da arma de fogo não pode ser utilizado para colonizar a finalidade da atuação dessa agência. As atribuições, como disse, são previstas no caput do artigo 4, que nada mais faz do que organizar, né, o que consta lá no parágrafo 8º do 144, e é disciplinada no artigo 5º com esse detalhamento das suas atribuições. Meus caros, guardas municipais, gestores municipais, para que o planejamento das políticas de segurança pública municipal possa ser feito para além dos indicadores criminais, agregando outros indicadores socioeconômicos da própria guarda, a guarda tem que levar a sério a questão da gestão da informação. Ela precisa registrar e sistematizar os atendimentos que presta. Desde a informação que ela indica onde fica o próprio do município, para este ou aquele atendimento para o cidadão desesperado procurando ajuda em nível municipal, que é onde a demanda chega de modo mais candente e direto, até a sua atuação apoiando o cumprimento de por exemplo, um mandado ou atuando numa operação integrada com a Polícia Militar, Civil, outros órgãos com poder de polícia administrativo. É preciso que a Guarda construa o seu registro eletrônico da Guarda Municipal e que supere essa carência de dado e informação, porque a carência de dado e informação impede a consolidação da Guarda como a principal agência municipal de prevenção à violência, a consolidação da Guarda como efetivo órgão de segurança pública do município da Guarda, como prevê a Lei 3.675 de 2018. E o que nós percebemos no nosso estudo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é que esta é uma sensível debilidade da quase totalidade dos municípios gaúchos, e esse quadro também é perceptível com os dados trazidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pela dimensão da Munic, do IBGE, ou seja, falta dado informação sobre guarda. Quantos guardas nós temos, o que a guarda faz, quem ela atende, e esses dados e informações devem ser usados pelas guardas para justamente orientar o seu fazer, né? Então, é a ausência de parâmetros mais claros de registro, monitoramento e avaliação das guardas acaba por criar um ambiente favorável à reprodução de práticas tradicionais ou, muitas vezes, da policialização da atuação das guardas numa mera reprodução, como se polícia militar fosse da atuação da polícia militar, né? Isso é ilegal, inconstitucional e não está em linha com o que determina as melhores práticas nacionais e internacionais. Nós também criamos, nessa caminhada, um registro online de violência na escola, que foi muito inspirado ali na nota técnica produzida pelo Daniel, que mostra que a cada 1% ou mais de aluno na escola reduz potencialmente em 2% os homicídios. Então, precisava um registro que organizasse esse processo. E nós criamos um formulário eletrônico, um BI, com geração de dados e informações da violência na escola, justamente para que o observatório possa ter mais uma layer, mais uma camada para orientar a sua tomada de decisão. Esse ROV foi implementado em vários municípios gaúchos, alguns municípios também fora do estado, em Piauí, em Pernambuco, e permitiu com que a Guarda de Novo Hamburgo, por exemplo, em 2016, no Congresso Nacional de Guardas, ganhasse o primeiro Prêmio Nacional de Prevenção às Violências pelo projeto desenvolvido com base no ROV, Escola Mais Segura. Então, fica também essa orientação. A questão das tecnologias. É fundamental que o município tenha, de preferência, integrado, né, com a central, o SIC, né, do Estado, uma central integrada de comando, controle, comunicação e informação. Não é uma sala de monitoramento. Sala de monitoramento, o camarada liga a televisão e assiste o Big Brother. Se monitora imagens, se monitora alarmes, se usa GPS nas viaturas para ter uma maior pronta resposta e espacializar onde estão as viaturas para garantir a tomada de decisão, lá na central de despacho, que fica dentro
dessa grande central integrada, justamente para que a prestação do serviço seja melhor, para que a qualidade da prestação do serviço seja melhor e para que se possa liberar o guarda que fica cuidando de coisa que o alarme pode cuidar, que o CFTV pode cuidar, que o vídeo monitoramento pode cuidar, para ele cuidar de gente, com o apoio dessa ferramenta tecnológica. Coisa cuida de coisa, gente cuida de gente. Né? Então, a tecnologia permite racionalizar e otimizar os sempre parcos, pequenos, ínfimos, muitas vezes, recursos físicos e humanos que os municípios possuem para investir nessa área, inclusive nas suas guardas. Tá? Então, é um grande desafio da gente dar um salto de qualidade aí também e parar só de falar de alarmes e câmeras e agregar as tecnologias, não só 2.0, de 4.0, que permite, por exemplo, o uso de machine learning, big data, né, videoanálise, cercamento eletrônico, para qualificar o processo de transformar o município numa cidade inteligente, numa cidade integrada, uma smart city, né, que possa dialogar com essas ferramentas tecnológicas. Não haverá política de segurança municipal, assim como não há em nível estadual e federal, sem educação profissional. Então, é preciso a formação colocada, e eu saúdo mais uma vez essa iniciativa pioneira da escola, do Instituto Jones, com a Escola de Formação da Gestão Pública Municipal, para que isso aconteça de modo continuado, né, em aulas teóricas e práticas. Eu já tive a possibilidade de formar mais de 1.000 guardas municipais, né, inclusive com o Fórum Brasileiro, Daniel, desenvolver um estudo sobre uma academia estadual de guardas municipais, né, orientando com balizas, com funcionamento. Tudo isso está publicado na internet, também posso franquear o acesso para facilitar, maior prazer. A informação está aí para ser divulgada e aplicada. Né? E, por fim, a questão da arma de fogo. Eu não vou adentrar muito nisso aqui, mas só quero destacar isso para os colegas guardas. Eu não sou romântico, o Daniel não é romântico, ninguém que está defendendo tomada de decisão com base em evidência é romântico. Né? Nós estamos defendendo essa linha teórico-prática e esses projetos e ações com base em evidência. Então, a guarda precisa estar armada? Eu creio que sim, né? A depender da função que ela vai desempenhar. Agora, não é o meio que define a finalidade de atuação da guarda. Isso que precisa ficar bem claro. Vou dar um exemplo bem popular para a gente entender. Se fosse assim, Daniel, o Rubinho Barrichello era pentacampeão, né, de automobilismo. Ele também pilotou uma Ferrari. Né? Então, assim, é óbvio que uma ferramenta adequada é fundamental para o desempenho das atividades. Mas não é a ferramenta que define se o camarada é um bom piloto, um bom profissional, ou se vai ter uma boa política de segurança. Né? Então, não vou entrar muito nesse mérito. Aqui um desafio, Daniel. Quero desafiar os gestores municipais e me colocar à disposição. Existe um artigo, ou melhor, no artigo 5º, o inciso 15 da 13.022, prevê o estudo de impacto na segurança local. Eu estou chamando de EISP, Estudo de Impacto de Segurança Pública, que poderia ser EISP-M, né? Estudo de Impacto de Segurança Pública Municipal. Não tem dinheiro, mas vai se estabelecer no município uma grande indústria, uma grande empresa, ou uma grande obra, uma média obra pública, inclusive. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação se reúne e prevê várias contrapartidas. Não é assim, gestor? Não é assim que funciona? Prevê lá, não, essa empresa vai ter que aportar recursos para uma escola, para um posto de saúde, né, para o semáforo, para uma rua nova, etc., por uma área institucional, por uma praça, e não é pensado a segurança, Daniel. Então, é preciso pensar a segurança pública, porque esses recursos podem reaparelhar a guarda, podem garantir um uniforme novo, equipamentos, projetos sociais de prevenção da violência, com recursos e fontes públicas ou privadas, além do Fundo Nacional, além das parcerias estaduais, além da emenda parlamentar, além dos organismos internacionais. Quer dizer, como é que faz? Como é que faz primeiro com a concepção correta e com posicionamento adequado com base nessas evidências? Daí dá para fazer. Né? Prestem muita atenção. A Lei 13.675, obviamente, ela não determina que o município faça, porque nós estamos numa federação, né? Tripartite. Mas ela recomenda e orienta que os recursos da União sejam liberados para municípios que possuam planos municipais de segurança. E eu acho que é esse o caminho que nós precisamos avançar e desenvolver. Falei demais, estou à disposição, inclusive, para outros eventos, para outros diálogos. Obrigado, Daniel. Fico à disposição para sanar as dúvidas. Obrigado, Eduardo. Decididamente, o relógio parece que vai mais rápido aqui, porque eu vendo você falar é um prazer. Ficaria horas aqui. Realmente, você fala com
aula sobre sua experiência, tanta experiência que você tem aí, com, não só teórica, mas prática, com guardas municipais, com programas municipais. Eu acho que você trouxe aqui várias questões importantes, né? Não só sobre o papel do município, né, como protagonista, né, mas da Guarda Municipal, a questão da Lei 13.022. Até hoje a gente tem esse embate no Brasil, né? E um outro ponto importante que você frisou, que eu acho que é sempre importante, é pensar questão, você fala da ferramenta, né? E que, na verdade, é pensar qual é o modelo que a gente está introduzindo no município, qual é o papel exatamente da guarda, como é que ela vai funcionar, se vai ter arma ou não vai ter arma, isso é uma questão secundária, né? Mas eu acho que você foi muito feliz aí em todas as observações. Pena que a nossa aula são só 3 horas, né? E a gente poderia ficar aqui com mais tempo para isso, né? Mas eu queria, a gente já estamos perto aqui do final, né? É meio-dia, né? Eu queria, você falou de muitas coisas importantes, já dando várias dicas, assim. Agora, vamos imaginar que tem um prefeito aqui nos assistindo, um gestor, e ele quer fazer um programa municipal de segurança pública. Você seria capaz de falar, assim, dar algumas sugestões de como é que seria esse caminho das pedras aí, para que ele possa fazer o seu programa? Como é que ele pode buscar auxílio onde? Enfim, quais são os primeiros passos que ele daria? Maravilha. Sim, eu acho que eu posso ajudar nesse diálogo, né? Acho que a primeira coisa que ele tem que buscar é identificar um profissional, eventualmente, inclusive, um servidor público, um próprio guarda ou não, para ser o responsável, né, ser o encarregado desse tema em nível municipal, né? Em alguns casos, ele já pode evoluir para a criação de uma secretaria, em outros, como não há, muitas vezes, autonomia orçamentária financeira, é melhor pensar uma iniciativa menor, né? Então, tendo um profissional que se dedique a isso, esse profissional deve procurar o Estado, no caso do Espírito Santo, conhecer as iniciativas do Estado presente na sua cidade, né, nos bairros que focaliza e que há as intervenções, né? Deve buscar dados e informações sobre a dinâmica da violência e do crime na sua localidade. Se ele não tiver, digamos, a habilitação para isso, ele pode procurar a universidade da região, ele pode procurar um instituto de pesquisa, ou ele pode, né, buscar, inclusive, essas indicações junto aos demais gestores de outros poderes. Dentro disso, ele precisaria criar um GGIM, né? Eu concordo muito com a tua proposição, inclusive com o direcionamento do Estado do Espírito Santo, de que a primeira medida é estruturar um gabinete de gestão integrada municipal. Se ele não sabe como fazer isso, ele pode procurar esse material que eu referi, porque nós ali estruturamos, inclusive, Daniel, modelo de plano de ação, modelo de projeto, digamos assim, a estruturação, né, do GGI, o seu funcionamento está previsto nesse material desenvolvido pelo PNUD e pela Senasp. Então, ele pode começar a reunir, dialogar bilateralmente com essas instituições e marcar com a presença do prefeito uma reunião do GGI para apresentar os problemas levantados e gradativamente construir as soluções. E à medida que a política vai evoluindo, ele precisa de um projeto de prevenção, ele vai precisar de um observatório, mas eu diria com um projeto de prevenção. Comece o que está no alcance do prefeito, né? Começa tentando compreender se a iluminação pública, se os terrenos baldios, né, estão realmente conectados, né, com a prática da sensação de insegurança ou até o cometimento de violência e crime. Porque ele já gasta com isso, ele tem rubrica para isso, ele pode otimizar e racionalizar esses investimentos. O outro projeto, esse de prevenção não situacional, mas social, seria estruturar uma política de prevenção à violência nas escolas, né? Para trabalhar esses elementos a que tu te referias, a busca ativa do jovem que abandonou e evadiu a escola, a introdução de práticas restaurativas no ambiente escolar, né? O trabalho de patrulhamento municipal preventivo da guarda, né, junto às escolas municipais, né, induzindo essa mesma atividade de patrulhamento municipal preventivo para a polícia militar nas escolas estaduais, ou seja, um projeto de prevenção à violência nas escolas. Esse eu diria que é o terceiro tópico. Identificar uma liderança, um interlocutor, implantar o GGI,
e desenvolver um primeiro projeto, quem sabe este, de prevenção à violência na escola. Se fizer isso e efetivamente olhar para a sua guarda com atenção, né, com prioridade, com foco, certamente vai conseguir dar uma contribuição para reduzir e prevenir violência e crime em nível municipal. Pazinato, é interessante, eu já falei na primeira aula, eu tinha até falado isso em relação ao Alberto, né? Mas parece que as nossas apresentações a gente fez conjuntamente e combinamos ali, né? E você fala isso, eu falo assim, pessoal, ninguém combinou nada aqui. O Eduardo falou, o Alberto também, mas é impressionante como tem um alinhamento das coisas que a gente fala, né? Você falou exatamente coisas que também a gente fala. Eu tinha pensado já para a próxima aula, exatamente um programa que a gente fez lá para o Rio de Janeiro, para um candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele fez um programa municipal de segurança pública e é muito parecido com... Eu não tinha lido o seu trabalho, né? Mas é muito parecido, é exatamente em 5 eixos de atuação que a gente vai conversar aqui na semana que vem, na próxima aula. Mas o interessante é como são coisas... Nós estamos falando da mesma linguagem. Estamos falando da mesma linguagem, ainda bem que você frisou. Não é porque simplesmente somos amigos, temos uma afinidade há muito tempo, mas é porque a gente estuda com base em coisas que funcionam, é política baseada em evidência. Então, eu acho que esse é exatamente o grande salto de qualidade, né, Eduardo, para que a gente tem a pensar a gestão pública, e, em particular, a gestão de segurança pública aqui no Brasil e segurança pública municipal, né? Um outro ponto que eu queria trazer aqui, para a gente refletir, aí eu trago como você uma pergunta, uma reflexão, né? Que, assim, segurança pública a gente falou, né, de várias coisas que são importantes em segurança pública, agora tem uma coisa central, quando a gente fala de segurança pública, que é exatamente a característica da integração, né? Quando você fala de polícia e segurança pública, você está falando de integração em vários níveis. Dentro do município, integração intersetorial, para pensar a questão de forma transversal. É você falar de integração entre várias esferas de governo, federal, estadual e municipal. E aí eu tinha até separado um tempinho para, na semana que vem, exatamente falar isso, da lei do SUSP, da 13022, do Estado presente, do link dessas coisas, né? E da integração, sobretudo, com o judiciário, que muitas vezes o judiciário e o Ministério Público ficam meio no cantinho, numa situação muito confortável, e o Ministério Público e a Justiça, você sabe, é fundamental a gente trazer para esse processo, né? Eu acho que tem a questão da integração, né? Que muitas vezes tem dificuldades naturais por questões da lógica de trabalho setorial e tudo mais, mas muitas vezes também tem dificuldades, muitas vezes por questões políticas, né? Então, eu queria que você trouxesse uma palavra aqui, né? Porque tem a disputa política, né, de partidária, política, local, mas a questão da segurança pública, a pior coisa é que, por mais que a gente tenha diferenças, um prefeito tem diferença em outro, um governo, enfim, diferenças todo mundo tem, ideológica, cada um pensa o mundo de forma diferente, né? Mas eu queria que você trouxesse esse tema aqui da necessidade da integração tática, operacional e mesmo pensar a questão estratégica conjunta, né? Como é que a gente pode avançar nesse processo? E junto aí você fala um pouco, e aí você já encerra aí, né? Que já estamos chegando na hora, né? De falar da importância, e eu fiz a mesma pergunta para o Alberto, da importância de ter um programa pautado pela ciência, pela efetividade da segurança pública, do ponto de vista do bônus político, do gestor que resolver apostar nessa moeda aí. Por favor, está contigo. Maravilha. Não, com certeza. Essa questão da integração, né? Integração virou um lugar comum, né? Eu diria que da esquerda à direita, da direita à esquerda, passando pelo centro, não haverá ninguém que se insurja contra a integração, né? Historicamente, inclusive, eu acho que a palavra integração nasce para se contrapor à unificação, né? Que talvez não tenha sido a melhor maneira de pautar o debate inicialmente, né? Quando ele emergiu aí na década de meados dos anos 90 no Brasil, tá? Agora, essa integração, vou usar uma
um elemento assim didático bem objetivo para facilitar. A integração ela tem que ser pelo menos de duas ordens. A vertical, né? Então, ela é União, Estados e Municípios, entes federados, Poder Executivo, Municipal, Estadual e Federal, e demais poderes, né? Legislativo, Judiciário e Ministério Público, Defensoria Pública, né? E horizontal, que é o município nas suas relações interagencial ou intermunicipal, né, em nível local. Então, como é que se faz isso na prática? Né? Porque está muito teórico isso. Como é que se faz na prática? Tem que ter um instrumento de governança integrada. Por isso que a gente está sustentando que é importante que o primeiro passo do prefeito, depois de se comprometer politicamente e defender essa agenda, não só porque ele gosta da temática, mas porque ela dará dividendos, inclusive político-eleitorais, né? E a não assunção das responsabilidades do prefeito nesse nível municipal também trará dividendos negativos. Pode ser, inclusive, o fator de definição de uma eleição, a priorização ou não da política pública de segurança, como diversos exemplos no Brasil, da esquerda, do direito, direita e esquerda, nos apresentam. Tá? Mas ele precisa, além de estar comprometido, ele precisa criar os meios para que essa integração aconteça, né? E o GGI, né, um comitê gestor da política, porque a política pode ter um nome, né? Digamos que seja Vila Velha pela Paz, né? Eu não vou chamar a política de segurança municipal de qualquer nome, vou dar um nome para ela, né? Assim como existe no Estado presente, né? Vou dar um nome para a política de segurança, até porque ela não é do município, ela é da cidade, né? E a responsabilidade é do município, do Estado, da União, das instituições, da iniciativa privada, da sociedade civil, da universidade, todo esse ecossistema. Tá? Então, precisa criar um instrumento de governança. Aí a nossa proposta dos GGIs, né? Porque o GGI é método de trabalho nessa governança integrada, né? E que vai permitir que, por consenso, no debate, né, no conflito de ideias, né, possam surgir as convergências justamente num programa, num plano municipal, né, que ganhe um nome e que vá priorizar, né, de acordo com as peculiaridades e características locais, né, em eixos estratégicos, o desenvolvimento de projetos e ações. Né? Então, não há possibilidade de pensar esse plano municipal ao desabrigo da técnica e da ciência. Se esta for a tentativa, vai se incorrer numa pressão permanente sobre o prefeito e o secretário em relação a toda a violência ou crime de maior repercussão. Né? E isso vai colonizar a política de segurança. E nessa perspectiva, essa colonização vai levar com que a prevenção seja, digamos, abdicada. E cada vez mais, o mais do mesmo, saturação policial, né? Compra de fuzis, armamentos de alto calibre, né, e políticas dessa natureza, né, obviamente, daí não vai nenhuma crítica ao aparelhamento, né, ao acesso aos meios adequados para o desenvolvimento do trabalho, isso é evidente que é necessário, mas o que acontece é que se a colonização da política se dá pelo espasmo, né, pela espetacularização da violência, o prefeito perde, né, o repertório de trabalhar com a prevenção agregada ao controle, que é o que funciona, né, e fica só com o controle. E aí ele vai dar respostas reativas, muito baseadas no apoio aos órgãos policiais, e vai abdicar, né, de enfrentar os reais problemas da violência e do crime, os fatores de risco, as causalidades, né, da violência e do crime, sem todo o repertório do portfólio, né, da segurança pública municipal, que é amplo, diverso, e permitiria avançar nesse sentido, inclusive auferindo os resultados político e eleitorais. Obrigado, Alberto. A gente ficaria horas aqui. É sempre um enorme prazer te ouvir. Aprendo sempre muito. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando aprendeu muito aí com sua experiência, seu conhecimento. Foi um enorme prazer. Na semana que vem, nós vamos ter uma última aula que nós vamos trazer exatamente, como eu falei, o Mariano, né, e o Benedito Mariano, que foi exatamente um dos idealizadores do GGI, né, do SUS, que lá atrás ainda nem se começava a falar de política municipal, né? Então, ele vai ser ele. Nós vamos ter também... Eu tinha chamado, tem uma pessoa muito importante aqui no Espírito Santo, que é o Coronel Júlio César, que foi um protagonista em polícia comunitária aqui,
Meu professor também na Fadismo lá. É mesmo? É verdade. Você conheceu o Juricé? É companheiro do Grande Forte, figura, um grande mestre também, né? Pois é, aí eu chamei ele, aí ele veio e falou, pô, Daniel, só tem um problema, olha só que história. Só tem um problema, ele fez um programa lá no município chamado Moreno, lá em Pernambuco. E aí ele falou que ia participar e o prefeito de Moreno queria vir aqui. Eu digo, então traz o prefeito para falar do que aconteceu lá. Então, eu conheço essa experiência dele, é muito interessante, muito interessante. que bacana, né? Então vai ser isso na aula que vem. Eu queria agradecer mais uma vez a você, Eduardo, e agradecer a todo mundo que participou desse processo da Academia de Gestão Municipal, né? Não só a gente aqui no Instituto Jones dos Santos Neves, mas a ESESP, a nossa escola de governo, né? A MUNES, a Associação de Municípios aqui do Espírito Santo, a Casa Civil, vários parceiros do governo, Bandes, né? E também tem uma turma aí, a Tropa de Choque, que produz esse curso, que está por trás das câmeras, né? Que é a Lígia Borges, a Kátia, o Cleomar, tem uma turma toda, o pessoal da Congresso também, que tão eficientemente permite a gente tentar nesse processo aqui tecnológico, né? Então, agradecer a todos, agradecer a vocês e até a semana que vem. Um abraço a todos e todas.